Salmo dos filhos de Corá, cântico. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Entre os que me conhecem farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro com Etiópia. Lá nasceram, e com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, o Salmo 87, ele provavelmente foi escrito nos meados dos anos do rei Ezequias. As escrituras nos falam que o rei Ezequias ele foi um rei piedoso, crente, temente ao Senhor, mas o período que Ezequias reinou era um período já extremamente conturbado por duas razões, por dois motivos. Apesar de Deus, ele em primeiro lugar, apesar de Deus ele ter preservado o reino do sul das mãos da Assíria, do Império Assírio, que era governado pelo rei Senaqueribe, mas ao mesmo tempo esse foi um dos períodos mais difíceis para o povo judeu, porque a Síria era uma grande potência que ela tinha invadido, destruído e também escravizado as 10 tribos do Reino do Norte. Isso tinha acontecido alguns anos antes que a própria Babilônia também fizesse a mesma coisa com o Reino do Sul, com as duas tribos, que envolvia a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E ao mesmo tempo você tem, já mencionando esse aspecto, uma outra nação, uma outra civilização, um outro povo, que começa a se destacar inicialmente como um grande império, um império que já estava em ascensão naquele período, que era a Babilônia. A Babilônia, ela então invade a Síria, depois ela também toma todos os territórios que estavam sob o poder da Síria, e ela então expande o seu império, inclusive invadindo o território de Judá. E aí esse é o primeiro aspecto que torna a situação complexa, difícil, tensa para o povo de Israel. E em segundo lugar, nós temos um outro ponto que agora é de um aspecto interno, que diz respeito ao povo, porque tanto o rei como todo o povo, eles estavam atemorizados com essa situação, com esse contexto histórico da sua época. Eles estavam dispersos nos esforços para tentar evitar a invasão babilônica que inevitavelmente estaria para ocorrer durante alguns anos depois em que esse salmo ele foi composto por um dos filhos de Corá. Então veja que o reino dessas duas tribos do sul, que é Judá e Benjamim, eles estavam enfraquecidos. Enfraquecidos em que aspecto? Enfraquecidos espiritualmente e também enfraquecidos politicamente. Já não eram mais uma nação fortificada, uma nação bem estruturada, eles não tinham mais estabilidade, viviam em crises. Uma coisa que é terrível para uma nação, para um povo, é quando há instabilidade, há tensões, há crises internas. E esse era um dos graves problemas que estava se passando no reinado, não apenas do rei Ezequias, mas de todos os reis que antecederam ali bem próximo à invasão babilônica. Todo reino enfraquecido, ou podemos dizer que todo país, toda nação enfraquecida, em todas as suas estruturas básicas, é uma nação que ela é propícia a se tornar escrava de outras, ou de outra. Basta você observar geopoliticamente o que tem acontecido aí no mundo atualmente. A gente pode até abrir aqui um espaço para lembrar que o Brasil é um país que sempre correu riscos, sempre correu risco nesses aspectos geopolíticos. Mas enfim, pensando no contexto do povo de Israel, era isso que estava acontecendo. Esse foi o contexto que esse salmo ele foi escrito. Então a gente pode considerar também um contexto muito difícil, um contexto muito complexo, um contexto muito delicado para o povo de Israel. Eu falo povo de Israel pensando nos judeus aqui. Mas é interessante porque na contramão dessa tensão, na contramão desse pessimismo que estava acontecendo aqui no povo, os filhos de Corá, então, ou um dos filhos de Corá, que é o salmista aqui, eles vão falar da glória de Sião. Eles vão falar da glória de Sião num tempo em que Jerusalém estava aqui fragilizada, estava aqui perdida, prestes a ser dominada pelos babilônicos. E este salmo, ele não se propõe falar da glória de uma Jerusalém que ela é terrena.
mas ele vai falar de uma Jerusalém que ela é espiritual, de uma Jerusalém que ela é eterna. Então ele se propõe a falar da beleza e da glória da igreja do nosso Deus, que é o povo de Deus, que se implica não apenas o povo aqui que envolve da antiga aliança, mas todos aqueles que envolvem o período da nova aliança. Se nós pensarmos na divisão do esboço, ou seja, na estrutura literária desse salmo, esse salmo ele nos revela 3 estrofes, na sua estrutura original, 3 estrofes. A primeira estrofe ela compõe aí os versos de 1 a 3, a segunda estrofe dos versos 4 a 6, e a terceira estrofe ela vai finalizar com o verso 7, apenas o verso de número 7. Observe, a primeira estrofe ela fala do fundamento e da glória de Sião. Guarde bem essa expressão, Sião. A segunda estrofe ela vai falar da extensão, ou também da abrangência de Sião. Antes de mais nada, Sião é sinônimo de Jerusalém, a capital do reino do povo de Deus. Tá? Terceira estrofe, ela nos apresenta aqui uma doxologia, mas uma doxologia que no encerramento desse salmo, aí no verso 7, ela nos fala das atividades dos cidadãos que pertencem ao reino de Deus, ou aqui a cidade de Sião. Então, como já deu para perceber, eu mencionei, me adiantei aqui, Sião aí é a palavra-chave nesse salmo. A palavra Sião ela se refere, em primeiro lugar, pensando no contexto aqui próximo do texto, ela se refere a Jerusalém como o centro de todo esse reino de Israel, desde lá do período em que houve a unificação das 12 tribos com Saul, e ela se concretiza com Davi. E aí você tem ali em Jerusalém o centro, a sede, o fundamento de todo o governo do povo de Deus. E ali que está a sede, os palácios, os prédios administrativos. Ali está o trono onde o rei se assenta para governar o seu povo. É essa a imagem que nos é projetada na figura aqui, ou na imagem aqui desse lugar chamado Sião. Então, Sião, essa capital, o centro de todo o reino de Deus sobre o povo. E aí o salmista ele nos leva a ver como que Deus então ele governa a sua igreja, o seu povo, prefigurada na imagem exatamente de Sião, ou seja, na imagem de Jerusalém, como o centro desse governo, não apenas político, já considerando que naquele período, ainda podemos dizer que antes do exílio da Babilônia, ainda o governo, os sistemas de governo, tanto no aspecto da estrutura social como política, ainda era teocrático, ou seja, a religião ela era o fundamento, ela era o peso para todas as diretrizes e leis que eram estabelecidas na ordem do bem-estar social do povo de Israel. Então veja que a figuração de Jerusalém, esse elemento da antiga aliança, nesse governo de Deus, ela está prefigurando aqui exatamente esse Israel da nova aliança que é a igreja do Senhor nesse salmo. Então pensando nessas 3 estrofes, só para a gente capitular, o fundamento e a glória de Sião, a extensão de Sião, do reino de Sião, e as atividades que estabelecem esse fundamento, essa glória que manifesta o reino de Deus em Sião. Então, o fundamento e a glória de Sião. A primeira coisa que se destaca nesse salmo aqui, quando fala dos fundamentos e da glória de Sião, ele vai falar que Israel foi fundada sobre os Montes Santos. A cidade de Jerusalém, aqui como capital do Reino Unido de Israel, ela foi construída e fundada, geograficamente falando, sobre 2 grandes montes, que aqui ele menciona, ele chama de Montes Santos. O primeiro monte é o nome que inclusive leva, ou é sinônimo do nome Jerusalém, que é o nome Sião. Por isso que a cidade de Jerusalém também ela é chamada de Sião. Então, onde estava nesse monte edificado todos os palácios reais e as casas reais que tinham sido construídas por Davi e por Salomão. Por isso que lá em 1 Reis capítulos 9 e 10 você tem, dos capítulos 8 a 10, você tem a menção da construção das casas, dos palácios do rei, que está exatamente no Monte Sião. Davi começou a construção dessas casas e depois elas foram ampliadas, elas inclusive ampliadas numa estrutura realmente de resplendor, de glória. A gente percebe isso no reinado de Salomão, né? E nesse aspecto nós temos então essa figuração de onde o rei ele se estabelece no seu trono. A gente figura aí
do Monte Sião. E aquelas edificações também eram chamadas de Cidade de Davi, ou Cidadela de Davi. Algumas ruínas até hoje estão lá, para que isso seja comprovado. Mas acima, o segundo monte, ele ficava acima do Monte Sião, que era chamado Monte Moriá. O Monte Moriá, nesse monte onde estava edificado, construído a casa de Deus, o templo. O templo, então, era considerado o lugar central, fundamental, importante para a estabilidade do reino de Israel, porque ali indicava a presença de Deus como o governante supremo do seu povo. Sião era o lugar onde o representante desse governo supremo se assentava para governar o povo. E o Monte Moriá, onde estava de fato o governante, o rei supremo do povo de Deus. O centro de todas as atividades do povo, ele se concentrava exatamente ali no Monte Moriá. Não era no Monte Sião, era no Monte Moriá. Ali você tem a habitação de Deus. E era ali que o rei supremo recebia todo o seu povo diariamente. E também nos principais eventos anualmente que ocorriam ali, nos festejos do povo de Deus. Ali Deus era adorado, ali havia os julgamentos que eram estabelecidos, ali eram feitos os sacrifícios, as purificações, as ofertas, os holocaustos que eram oferecidos diária e também anualmente. Era ali que ficava depositado e preservado, e também era lido o rolo da lei de Deus. Toda a lei de Deus estava ali depositada e guardada. É nesse aspecto então que Jerusalém, que é também aqui chamada de Sião, ele se tornava o centro de todo o reino de Israel. Por isso que o salmista ele vai dizer que Jerusalém foi fundada sobre os montes santos. Ou seja, a ideia de que a igreja é um fundamento. É o fundamento que o próprio Deus a mantém viva, protegida dos seus inimigos. E veja que depois ele vai nos mostrar qual é a razão da glória e do fundamento de Sião. Ou seja, por que Deus mantém o centro de todas as atividades gloriosas, resplendorosas desse reino? Porque Deus ama Sião. O fundamento do reino de Deus está em Sião. A glória de Deus se manifesta e o seu resplendor ele refulga em Sião, porque Deus ama Sião. Deus ama o seu povo. Ou seja, todas as atividades que ali gloriosamente são manifestas é para mostrar que Deus escolheu aquele povo, aquele lugar para ser o centro, para ser o pivô da manifestação do seu reino sobre a terra. Olha o verso 2, quando ele nos diz que Deus ama até mesmo as portas da cidade de Sião. As portas ou portões de uma cidade, aqui nesse contexto, era talvez podemos assim dizer, os elementos que tinham menos valor naquela cidade. E observe que ele vai dizer que Deus ama até as portas de Sião, ou seja, algo de um valor tão simplório. Ele ama muito mais as portas de Sião do que todo o território de Israel. Ele vai mencionar, na verdade, o nome de Jacó. Vocês lembram, né, como é que isso é no decorrer das Escrituras, quando o povo de Israel, ou é chamado de Israel, ou é chamado de Jacó. O povo de Deus, quando diz respeito a algo que revela a natureza frágil, sensível, menor de Israel, eles são chamados de Jacó. É a expressão que é usada pelo profeta, vermezinho de Jacó, coisinha pequena, insignificante. Quando fala Israel, é para mostrar o outro aspecto, que é a glória do povo de Deus, né? O poder, o resplendor do povo de Deus. Mas aqui ele é chamado de, quando ele ama muito mais as portas de Sião do que todo o território de Jacó, para dar esse tom realmente de uma coisa insignificante. Veja que Deus, ele ama até mesmo aquilo que pode parecer simplório, que diz respeito ao povo de Deus, ou sem menos importância para os homens. Deus, ele ama mais as portas da cidade do que todo o território de Israel, e isto aqui para se referir ao amor incondicional de Deus por todo o seu povo. Veja um adendo que a gente precisa fazer nesse ponto. Quando Deus ama a sua igreja, não porque ela é a mais rica materialmente, Deus ama a sua igreja não porque ela tem um grande número de membros, Deus ama a sua igreja não porque ela tem um templo suntuoso, Deus ama a sua igreja porque os membros dela que estão ali
são comparados a esse aspecto da porta de Sião. Ele ama a sua igreja incondicionalmente. Ele os salva e os acolhe nesse lugar chamado Sião. E ali ele revela então o seu amor, mostrando que basta que esses membros eles desfrutem de todos os meios de graça que são oferecidos a eles. Se eles forem fiéis no usufruto dessas bênçãos que chamam-se meios de graça, Deus então ele manifestará a sua glória através desse povo. É só isso. Por isso a figuração do amor de Deus não por algo que é externo, que possui uma glória, um resplendor que é humano, mas de um resplendor de uma glória que é espiritual. Então a glória de Sião, no testemunho que dão dela, revela-se exatamente no que Deus manifesta, as bênçãos que Deus manifesta no coração, como também na postura, no testemunho de vida que os membros, os cidadãos desse reino, eles vivem. Ele chama muita atenção ao fato de que as pessoas dizem sobre ela. As pessoas falam coisas boas, ou se tem dito coisas boas, porque essa cidade não é uma cidade qualquer, ela é a cidade de Deus. A igreja é a cidade de Deus, é o fundamento de Deus. Ou seja, uma referência clara de que Deus ele tem um amor que ele não apenas é incondicional, mas é um amor que perdura pelo seu povo. Segunda estrofe, quando fala da extensão de Sião, os versos 4 a 6. Essa extensão ela não é territorial. Talvez em certa medida sim, porque agora nós estamos pensando, se colocarmos nesse contexto a igreja, que agora se espalha por todos os lugares do mundo. Nesse aspecto poderíamos dizer sim, que geograficamente ela é territorial, mas aqui o ponto é chamar a atenção para essa imagem literal de Jerusalém. Jerusalém literalmente não é mais essa capital ou essa sede religiosa, espiritual do povo de Deus, como era na antiga aliança. Mas ele está lembrando da extensão de Sião pelo número de arrolados, pelo número dos que são chamados a serem parte deste reino. É nesse aspecto que ele nos mostra a abrangência ou a extensão desse reino que se chama Sião. Só abrindo de novo aqui uma observação. O nome da igreja nesse salmo é Sião. O nome da igreja é Sião. Por isso que é propício, às vezes algumas igrejas locais elas colocam, né? Igreja Presbiteriana Sião, Igreja Batista Sião, né? Às vezes tem, porque é propício quanto ao contexto do Salmo 87. Mas voltando ao ponto aqui, ele está aqui considerando não aqueles que nascem, que são naturais, humanamente falando, que nasceram literalmente lá em Jerusalém, mas aqueles que se tornam cidadãos de Jerusalém, independente do lugar onde eles estiverem. Então, observe que o salmista ele menciona como parte dos que são arrolados, não apenas os judeus nascidos lá, mas mencionando, por exemplo, Raabe, Babilônia, Filístia, Tiro, Etiópia. É interessante porque, só para que você entenda, ele, ao mencionar Raabe, ele está mencionando, na verdade, Raabe é uma expressão poética para se referir ao Egito. Veja que ele está mencionando os inimigos do povo de Israel. Isso aqui é um negócio meio chocante, estranho para um judeu ouvir. Imagina um judeu lendo esse salmo, um salmo que traz esperança para o coração deles, é um hino de esperança, e ele vai ouvir dizer assim, que os arrolados no reino de Sião são os egípcios, os babilônicos, os filisteus, os fenícios, porque Tiro é a cidade dos fenícios, a capital dos fenícios, Etiópia, percebe? É um tanto estranho para os ouvidos de um crente da antiga aliança pensar que eles também seriam arrolados como parte do reino de Sião, nessa perspectiva. Mas essa é uma referência que na verdade está sendo colocada aqui como uma profecia. O que iria acontecer com a vinda de Jesus Cristo? Que a partir da vinda de Cristo, a conversão de todos os eleitos de Deus entre as nações gentílicas estão aqui anunciadas pelo salmista. Essa é a maior bênção que está sendo anunciada no estabelecimento do reino de Deus. É algo que para a época o salmista aqui nessa declaração profética ele via isso talvez com um impacto muito grande, né? Isso é algo que assustava muito. Mas de fato Jerusalém ele foi considerado historicamente e espiritualmente o centro, o palco dos principais eventos que vão fazer com que esse reino de Deus venha se expandir no mundo. Por exemplo, antes da vinda de Cristo, a grande maioria dos profetas do período pré-exílio, eles atuaram em Jerusalém.
Eles tiveram seu ministério em Jerusalém. Jesus, por exemplo, ele foi apresentado e circuncidado no templo, Monte Moriá, em Jerusalém, habitação do Senhor. Jesus ele foi crucificado, ele foi sepultado em Jerusalém. Ele ressuscitou ao terceiro dia e se ascendeu ao céu gloriosamente em Jerusalém. Os eventos essenciais do ministério de Jesus, eles estão concentrados em Jerusalém. Foi em Jerusalém também que se cumpriu o que Jesus havia anunciado aos seus discípulos, lá em Atos, capítulo 1, verso 8, quando ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. Observe bem o percurso da extensão desse reino, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a segunda estrofe, então, ela nos mostra o caráter e a natureza desse reino de Sião, que ela não é territorial, mas ela é espiritual e universal. Em outras palavras, todos aqueles que nascem espiritualmente, esse é que é o ponto, e isso fica muito nítido para nós quando Jesus vai falar isso para Nicodemos. Não aqueles que nascem naturalmente, de sangue, do ventre de sua mãe em Jerusalém, mas os que nascem espiritualmente no seu coração. Todos aqueles que são convertidos pela obra de Cristo, todos os que são regenerados, não importa de onde eles são, seja de qual parte do mundo eles nasceram, eles pertencem à Nova Jerusalém, que é a igreja de Deus na Nova Aliança. Por isso que Apocalipse capítulo 1, aliás capítulo 21, lá a igreja é chamada de a Nova Jerusalém, a nova criação. Aqui nós temos um ponto muito importante para nós considerarmos, pelo menos nos fundamentos do que vem a ser aqui a doutrina da igreja nesse salmo. Por exemplo, observe que esse salmo está nos mostrando aqui que a igreja, ela é, se a gente for lá para a Confissão de Fé no capítulo 25, a igreja ela é universal e católica. Esse é o aspecto da extensão da igreja. Que ela não é apenas visível, mas ela também é invisível. Que ela consiste do número total dos eleitos que já foram, são e serão reunidos como um só corpo. E aí da mesma forma nós aprendemos que a igreja ela não se concentra em um território particular. Não existe mais um templo específico para que a gente tenha que adorar o Senhor. Então ela não está mais restrita a uma nação, mas ela está espalhada por todos os lugares do mundo. Ela é chamada de o reino de Jesus Cristo na terra, a casa da família de Deus, como lá na seção 2 da Confissão de Fé, no capítulo 25, vai nos mostrar isso. E aí então o Salmo nos mostra em uma linguagem muito própria que a igreja ela é eterna porque ela possui um caráter pactual. O que isso significa? A igreja como manifestação do reino de Deus, ou chamada de o reino de Jesus Cristo, porque ela envolve não apenas a nós, mas ela envolve também os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, e assim por toda a posteridade, como Deus havia prometido aos nossos pais na fé, Abraão, Isaque e Jacó. Agora a terceira estrofe é a atividade essencial de Sião, do reino de Sião. Quando nós vamos então para a terceira estrofe, o verso 7, nós percebemos que o salmista ele nos aponta a manifestação desse reino através de duas atividades. Vira e mexe, vocês têm ouvido isso aqui em alguns momentos oportunos. Mas a atividade essencial do reino de Deus em Sião é a adoração e, por implicação, a proclamação da sua lei, proclamação da sua palavra. O verso 7 está nos mostrando que a fonte de toda a energia, de toda a força, de todo o poder e vida, ela não está nas atividades de cunho político, partidário, ideológico, social, cultural, mas está em uma única e exclusiva atividade que é a adoração a Deus. Você percebe que isso era muito nítido no Antigo Testamento. De que forma o povo de Deus realmente conseguia resolver com seus problemas de ordem política, econômica, social, cultural. Eles tinham como fonte de vida, de energia, de força, de sabedoria por parte do Senhor, quando eles buscavam a presença do Senhor no templo. Ou seja, nós não resolvemos, nós como igreja, nós lidamos com os nossos problemas, os nossos dilemas, as nossas dificuldades, até como pessoas, indivíduos, que faz parte de uma família, que faz parte de um condomínio, que faz parte de um bairro, que faz parte de uma cidade, que faz parte de uma nação, de um povo. A forma de lidarmos com os nossos problemas não tem como fonte de energia, de força, de compreensão e sabedoria das coisas, a inteligência, o entendimento,
dos homens, mas nós temos como fonte de todas estas coisas, para lidarmos com todas essas questões, nós temos a adoração ao Senhor, nós temos a palavra do Senhor, nós temos a lei de Deus, para meditarmos nela, para que através dela nós possamos buscar e invocar o nome do Senhor. Esse é um aspecto muito singular, distinto, que diferencia aqueles que pertencem a este reino chamado reino de Sião ou de Jerusalém, essa Jerusalém que é espiritual. Em segundo lugar, observe que no verso 7, para o salmista, Sião ou Jerusalém aqui, ela nos é apresentada como uma cidade refúgio, ela nos é apresentada como um lugar de acolhimento, um lugar de salvação para aqueles que desejam abandonar a sua cidadania mundana e se tornarem cidadãos do reino de Deus. E é aqui que nós aprendemos duas coisas fundamentais sobre isso. Primeiro, que a igreja como reino de Deus, ela não precisa ser fixa em um lugar. Ela não precisa ter um templo suntuoso. Ela não precisa ser materialmente rica. Ela não precisa ser grande em número de membros. Mas a maior preciosidade da igreja, como manifestação do reino de Deus, é o que caracteriza como esse reino, que envolve, em primeiro lugar, os membros e os oficiais dela. Em segundo lugar, os meios de graça para que ela manifeste a sua autoridade, seu poder no mundo. Em terceiro lugar, a sua atividade essencial de adoração e proclamação do Evangelho. É isso que caracteriza a igreja como manifestação do reino de Deus. Basta que ela tenha as marcas fundamentais que Deus estabeleceu como igreja, que é a palavra, os sacramentos, a aplicação da disciplina. Ela só precisa ter em seus membros, para que ela de fato tenha essa manifestação gloriosa do reino de Deus, ela seja esse fundamento que nós acabamos de cantar aqui no hino 298, a igreja como fundamento. Já a gente vai ter no final aqui a aplicação dessa expressão, mas veja, ela só precisa ter a habitação dos seus membros, a habitação e a atuação poderosa do Espírito Santo, para atrair, como também administrar a palavra de Deus no coração de cada um desses membros. É disso que nós precisamos, e é isso que nós recebemos, e isso torna nós como sendo manifestação do reino de Deus. Não precisamos de mais nada além destas coisas. Isso aqui é muito importante para nós, sobre aqui uma aplicação, certo? Não está aqui no esboço, mas que ela é fundamental. A gente precisa ser sempre lembrado disso. Nós somos uma igreja nova e a gente precisa sempre lembrar, aprender, precisa sempre rememorar, fixar na nossa consciência, no nosso coração, de que nós não devemos desviar o nosso foco destas coisas. Isso essencialmente é ser igreja. Nós não precisamos de mais nada a não ser o dia do Senhor, o culto ao Senhor. Nós não precisamos de mais nada a não ser que as nossas atividades se concentrem apenas na edificação, na instrução do povo de Deus nas Escrituras e a adoração, conforme o Senhor nos ordena na sua palavra. O que nós colocarmos além disso se torna um perigo, se torna um risco para a igreja, se torna um risco dela exatamente se desviar daquilo que Deus propõe para que ela seja como manifestação do reino de Deus. Sendo assim, então, meus irmãos, a igreja, ela não existe para redimir cultura de nação nenhuma, de sociedade nenhuma. A igreja, ela não existe para ser relevante social e politicamente. Não cabe à igreja, como corpo de Cristo, promover, por exemplo, justiça social. Isso não é papel da igreja. Nós poderíamos considerar que esses aspectos, eles estão inclusos em cada indivíduo que é membro da igreja. Cada indivíduo pode atuar como cristão nessas esferas para que realmente estas coisas elas sejam relevantes como indivíduo, não como a igreja institucionalizada. A igreja como corpo de Cristo, ela não, essencialmente, ela não existe para isso. O nosso foco como igreja se baseia apenas ser a extensão do domínio de Cristo no coração dos eleitos. Nosso foco não é de fora para dentro. O nosso foco como igreja é de dentro para fora. A nossa prioridade é os eleitos como o reino do Senhor, e não o mundo. E veja o perigo da gente às vezes confundir, às vezes criarmos uma confusão, uma interpretação equivocada e perigosa
de pensarmos que a igreja existe para atender as demandas do mundo. Não. A igreja existe para atender as demandas, em primeiro lugar, daquilo que agrada a Deus. Em segundo lugar, e ao mesmo tempo, consequentemente, as demandas dos eleitos que pertencem a esse reino. O Salmo 87 deixa claro que quem vai trazer, salvar e trazer para a acolhida de Sião os eleitos que estão espalhados pelo mundo afora é o próprio Deus. A salvação pertence ao Senhor, não a nós. Cabe a nós apenas sermos fiéis na administração desse recebimento, acolhimento, como Deus ordena nas Escrituras. Aí lembre, por exemplo, os sacramentos. Lembra como que Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, ensinando a guardar todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A administração de como isso se aplica a recebimento de membros na igreja, conforme o próprio Senhor Jesus ordenou. É assim que nós temos que fazer fielmente como Ele ordenou, e não fazer nada além disso, ou desprezar como isso deve ser feito. Em segundo lugar, aqui na nossa aplicação geral, a igreja, ela não é fonte de salvação. A igreja em si mesma, ela não salva ninguém, mas ela é o lugar onde a salvação é oferecida aos homens. Ela não salva, mas a igreja é o único lugar, preste bem atenção nisso, não é um dos lugares, ela é o único lugar onde os eleitos salvos pela obra de Cristo e do Espírito, eles são acolhidos. A salvação, ela não está além da igreja em outros lugares como boate, shows gospel, até difícil pronunciar se fosse a definição dessas essas coisas que são consideradas agora competitivas, né? Concorrentes com a igreja. Essas coisas não fazem parte da obra do Senhor, do reino de Deus, espiritualmente falando, mas todo o acolhimento daqueles pelo qual a salvação é anunciada se dá unicamente pela igreja. E aí nos nossos dias, infelizmente, a gente vive uma tendência muito perigosa, onde as pessoas, por exemplo, se declaram cristãos, se declaram salvos em Cristo Jesus, mas eles não querem fazer parte da igreja visível de Cristo. Qual é a expressão que é usada comumente hoje aí, né? Aceita, inclusive, por muitos como os tal dos desigrejados, que é uma expressão contemporânea, modernizada, para falar dos desviados, afastados ou de ímpios que acham que são crentes e não são. E aí se dizem cristãos, mas eles preferem, entre aspas aqui, né, servir ao Senhor fora da igreja, fora da relação de comunhão uns com os outros. Se você for para a sessão, voltando de novo lá, o capítulo 25, da sessão 2 da nossa confissão de fé, lá ele nos explica claramente que, lá o texto é muito claro e explícito, é unânime por parte dos reformadores, inclusive os membros da Assembleia de Westminster, na interpretação fiel e correta das Escrituras, quando literalmente eles dizem: não há possibilidade de salvação em Cristo fora da igreja. Parece meio católico isso, né? É católico, mas não é romanista. É católico, nós somos católicos. Aliás, deveríamos abrir um outro adendo aqui, né? Nós deveríamos fazer uma distinção muito clara. A verdadeira igreja católica são aqueles que unicamente adoram, seguem e confiam em Cristo, só em Cristo. Os demais que se dizem parte ou se declaram católicos, não são católicos. Então, corretamente, deveríamos chamá-los não de católicos, mas de romanistas. Eles não são católicos. A verdadeira igreja de Cristo, que é católica e universal, são aqueles, os eleitos, que seguem, se submetem e confiam inteiramente a sua vida em Cristo, somente em Cristo, e nada fora disso. Pode parecer pesado para você ouvir isso, mas é isso. Por isso que os nossos pais reformados, eles vão dizer, repetindo aqui: não há possibilidade de salvação em Cristo fora da igreja. Ou, em outras palavras, os verdadeiros salvos, eles irresistivelmente farão parte da igreja. Eles vão se preocupar em fazer parte da igreja. Eles vão se preocupar e eles vão sentir, quando eles, por exemplo,
faltam o dia do Senhor, quando eles por algum empecilho não podem vir aos cultos, às reuniões da igreja, para estarem ouvindo a exposição das Escrituras, adorar o Senhor junto, porque não há nada mais precioso, não há nada que possa nos completar mais no regozijo do que estarmos juntos para a adoração ao Senhor, para invocar o nome do Senhor. E quando eles sentem falta disso, quando por alguma razão eles estão impossibilitados, eles sofrem no seu coração, eles sentem anseio e desejo de estar na presença do Senhor. Se você não sente isso, é possível que você precise questionar ou avaliar o seu coração, examinar o seu coração, a que situação você se encontra diante dessa questão. Irresistivelmente, os verdadeiros salvos, ou seja, os eleitos, eles vão fazer parte da igreja. E aqui nos vem uma expressão também que pode soar um pouco para você romanista, mas não é, ela é bíblica, porque é isso que o Salmo 87 no final das contas está nos ensinando. Mas a igreja, ela é a mãe dos crentes. Ela é a mãe que recebe, acolhe, arrola, cuida, pastoreia, alimenta e zela pela vida dos que são salvos em Cristo. Ela não salva, mas nela está ali o anúncio, o zelo, o cuidado da salvação em Cristo Jesus. Pessoas que se dizem cristãs, se dizem salvas em Cristo Jesus, mas elas se recusam a se juntar à igreja de Cristo, elas deveriam fazer duas perguntas. Primeiro, elas deveriam perguntar: será que realmente eu sou convertido? Ou então elas deveriam, dependendo se o contexto é outro, elas deveriam perguntar: será que realmente eu compreendi o que é ser cristão? O que é realmente ser parte do povo de Deus? A comunhão, meus irmãos, ela é essencial. Congregar é essencial. A adoração comunitária ao Senhor é essencial. Por isso que o salmista, então, ele vai terminar esse salmo dizendo: todas as minhas fontes são de ti. Ou seja, toda a energia, toda a força que me alimenta vem de ti. Ou seja, aqui ele está falando de ti, ele se refere exatamente ao lugar onde ele está, o lugar onde ele é alimentado, o lugar onde ele precisa se fortalecer. Sião. Sião é o lugar onde todas as fontes são abertas por Deus para que a gente possa ser alimentado, saciar a nossa sede, matar a nossa fome, espiritualmente falando, ser preservado pelo Senhor. Por isso, terrível coisa é quando um de nós, ou quando um dos nossos filhos, ou os nossos filhos, eles não sentem mais apreço pela igreja, desprezam a igreja, se desviam dela, não querem amar a igreja, não têm o apreço que deveriam ter como seus pais têm. E a gente precisa ensinar os nossos filhos a amar a igreja da mesma forma, muito mais aliás, né, do que eles amam até mesmo as suas próprias mães, né? Geralmente os filhos têm mais carinho, zelo, amor, cuidado com as mães. Você precisa amar a igreja com muito mais intensidade do que você ama a sua mãe. O amor e o zelo pela igreja deve se refletir exatamente no amor que você tem pelo seu Senhor Jesus Cristo. Se nós amamos a Cristo de todo o nosso coração, nós vamos amar, zelar pela vida da igreja. Deus nos abençoe. Amém.